O tamanho da herança. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números, capítulo 34. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. Nela você poderá conferir os dias, horários, temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 34. Depois desses pedidos, nós vamos para o texto de hoje. E a princípio eu quero ler apenas o versículo 1 e 2, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteado como herança terá esta fronteira. Portanto, agora o Senhor vai demonstrar ali para o povo qual que é o tamanho dessa fronteira. E lendo alguns comentários, nós percebemos que escritos do século XV antes de Cristo, lá do Egito, dão essa mesma dimensão que está sendo dada aqui agora no capítulo 34, são dados em escritos do Egito, mostrando que essas fronteiras aqui que vão ser relatadas aqui, norte, sul, ocidente e oriente, ou leste e oeste, então essa aqui era o tamanho da terra de Canaã, nos registros históricos ali do Egito. Portanto, tem essa mesma dimensão de Canaã, fazendo com que a promessa que o Senhor deu para o povo de Israel foi ali exatamente a terra de Canaã, a dimensão de toda a terra ali de Canaã. Então, o Senhor está estipulando aqui, já falando qual que vai ser essa limitação dessa herança que o Senhor tem dado para o povo, isso antes do povo entrar nessa terra. E nós vamos perceber aqui no versículo 16 e 17, e vou ler também aqui o 18 do capítulo 34, que diz: O Senhor disse a Moisés: Estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuição da terra. Portanto, as duas pessoas que seriam responsáveis pela distribuição da terra seria o sacerdote Eleazar e Josué. Eleazar substituindo ali, quando entrar ali em Canaã, o Arão, que já faleceu aqui no capítulo 34, Arão já havia falecido, e Josué, que irá substituir ali Moisés, porque daqui a pouco Moisés vai morrer, e aí a partir de Josué, com Josué, o povo entra, portanto, na terra prometida ali para tomar posse dessa terra. O que acontece é que mais para frente, quando estudarmos aí o livro de Josué, e se o Senhor permitir, quem fará esse estudo aí vai ser o Marcone, lá em Josué, capítulo 18, vai falar no versículo 3. Então, Josué, capítulo 18, versículo 3. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Portanto, aqui Deus está mostrando aqui em Números 34 o tamanho da extensão dessa promessa, e depois nós vimos que com o passar do tempo, já Josué, mais para o final ali da sua vida, ele vai estar falando que o povo está negligenciando essa posse dessa terra. Portanto, o Senhor deu a terra,
mas o povo tinha que fazer a parte dele. Deus deu a promessa para o povo, estava com o povo, mas o povo tinha a sua responsabilidade. Na soberania de Deus, Deus deu essa terra para esse povo, mas na responsabilidade desse povo, esse povo estava negligenciando a posse dessa terra. Portanto, o que nós percebemos aqui é que o tempo inteiro o Senhor mostra para o povo o que ele tem para o povo, mas o povo, que é um povo obstinado, chega ao ponto de negligenciar uma herança que Deus havia dado para esse povo. O povo deixa de desfrutar dos benefícios dessa herança por negligenciar essa própria herança. E isso nos remete ao Novo Testamento, quando Jesus nos faz uma promessa. E aí eu quero trazer para nós cristãos hoje essa promessa que Jesus nos fez. Assim como o Senhor havia feito uma promessa que era de uma terra aqui para o povo de Israel, Jesus também ele nos fez uma promessa, só que a promessa que ele nos fez não é uma terra física, mas uma terra espiritual, porque o próprio Senhor Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. O Senhor Jesus reina hoje, mas não é um reino físico. Não é um reino onde tem uma determinada extensão, como, por exemplo, a Inglaterra tem um reino, o tamanho do reino da Inglaterra, o tamanho do reino de Mônaco, por exemplo, onde tem uma extensão territorial. A extensão territorial do reino de Jesus é espiritual. E ele nos fez uma promessa que é a vida eterna. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, quando ele escreve a primeira epístola de Timóteo, então 1 Timóteo capítulo 6, ele vai falar lá no versículo 12, na segunda frase do versículo 12, ele vai falar: tome posse da vida eterna. Portanto, Jesus nos prometeu a vida eterna, e aí agora o apóstolo Paulo está falando para nós tomarmos posse, está falando para o homem de Deus. Somos homens de Deus, homens não no sentido de masculino, feminino, mas homens no sentido ali de raça humana, então que nós devemos tomar posse da vida eterna. Ali também, em Filipenses capítulo 2, lá no versículo 12, Paulo fala para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Jesus também vai conceituar o que é a vida eterna ou o que é a salvação. E lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele fala que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Portanto, é conhecimento de Deus. Vida eterna, salvação, nada mais é do que conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E para que a gente venha a tomar posse dessa vida eterna, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, e tem aí pelo menos 3 formas de nós nos relacionarmos com o Senhor e termos conhecimento do Senhor, que é através da leitura da palavra, que nós estamos fazendo aqui no caso, que é através da oração, que é através do jejum. Jejum é uma espécie de oração gritada, é quando a gente quer falar um pouco mais alto, buscarmos um olhar do Senhor, né? Mais urgência de um olhar do Senhor. Para isso nós então jejuamos. E então são algumas formas aí de nós nos relacionarmos com o Senhor e termos conhecimento do Senhor. O Senhor, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2, vai falar que nós não temos porque nós não pedimos. Portanto, nós temos que tomar posse dessa vida eterna, e a forma de tomarmos posse dessa vida eterna é conhecendo mais o Senhor, é conhecimento do Senhor.
Portanto, nós conhecemos o Senhor através da sua palavra. Através da palavra que ele se revela. E o que acontece é que às vezes nós negligenciamos a leitura da palavra, tirarmos e dedicarmos um tempo para estarmos estudando a palavra. Quando nós fazemos aqui um estudo, por exemplo, e aí o estudo dura aí cerca de 15 minutos, não pense você que nós ficamos aqui 15 minutos apenas, né? Mas houve todo um preparo aqui antes de fazer esse estudo. Então, houve o tempo de ler a palavra, meditar na palavra, ler também autores que comentam a palavra. Como eu sempre falo, eu uso aqui um livro, né? Como já comentei isso aqui em estudos anteriores, eu tenho aqui na minha frente, nesse momento, 3 Bíblias de estudo aqui, onde eu consultei as 3 Bíblias de estudo, mais um livro de comentário de versículo a versículo, para poder entender melhor, não é verdade, aqui a mensagem desse capítulo, para poder trazer aqui para o estudo, mas também apontar para Cristo, porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, onde que está Cristo aqui nesse texto, que é o que nós estamos falando a respeito dele, e como que nós trazemos esse texto para os nossos dias, que é o que estamos falando aqui de tomar essa posse da vida eterna. Isso demanda um tempo. E a gente não faz aí um devocional de 5 minutos, mas precisamos gastar tempo para conhecer de forma profunda o Senhor. E eu quero incitar você a buscar o Senhor através da palavra dele, dedicação. Se você pode me procurar na igreja, ou então deixar um comentário aqui nesse estudo, que o comentário vai chegar até a mim, e você pedir livros, indicação de leitura, eu posso te indicar aqui vários livros aqui também, onde eu estou aqui com 2 livros aqui, ó. A princípio, 2 livros aqui do estudo de Gálatas, que é o estudo que a gente tem na quinta-feira. Então eu tenho aqui a mensagem de Gálatas do John Stott, eu tenho aqui também Gálatas, introdução e comentário do Donald Gurer, da série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Eu tenho um livro aqui que eu estou para começar a leitura dele, que chama Perdoar, Por que Devo e Como Posso, do Tim Keller. Eu tenho um outro livro aqui, o Sermão do Monte, né, do Chandler, e aí para estudo do Sermão do Monte. Então eu tenho aqui alguns livros que vão me ajudar a conhecer um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, a entender, compreender melhor a palavra do Senhor. Então, se você tem aí o interesse de estudar algo da palavra e quer alguma indicação de algum livro, eu posso te indicar. Basta você, então, me enviar aí uma mensagem no WhatsApp, ou então me procurar na igreja, ou então deixar aqui na descrição desse estudo aqui, que eu certamente vou estar te respondendo assim que eu tiver acesso a esse comentário. Estarei indicando aí livro, caso seja esse o seu interesse. Mas algo que eu ainda preciso falar, eu não posso terminar esse estudo sem falar, é que o Senhor tem bênçãos para a gente. Ele tem aqui uma herança para esse povo, ele tem a terra prometida para a gente, que é a vida eterna, mas ele tem bênçãos para nós nesse mundo, nessa terra, para que a gente possa avançar no conhecimento dele e para que nós venhamos ser instrumento nas mãos dele, para que outras vidas venham ser alcançadas. E daqui a pouco, como eu tenho o costume de fazer, eu vou estar orando. E uma oração que eu faço, e eu quero te desafiar a fazer também, é uma oração bem simples, onde você vai falar: Senhor, eu quero todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Uma oração curta. Vamos repetir? Senhor, eu quero todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Então, busque essas bênçãos que o Senhor tem para você, não negligencie nenhuma delas, porque o Senhor te chamou para um propósito e certamente para você cumprir esse propósito é necessário essas bênçãos. Então nós não podemos negligenciar nenhuma delas. E o que você tem feito? Você tem verdadeiramente tomado posse da vida eterna? Ou você tem negligenciado as bênçãos do Senhor? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.